Eu nunca tive rixa entre a Marvel e a DC. Na minha opinião, se as duas fizerem um bom filme, sai todo mundo ganhando, e é isso que importa. Então chega 2017, é lançada Mulher Maravilha, interpretada pela Gal Gadot. Um filme onde a nossa querida Amazona explora o mundo além da ilha que vivia, enquanto ela luta contra o mal da humanidade ou a própria guerra. Do outro lado, em 2019, temos Capitã Marvel, o segundo filme que se passa antes dos anos 2000 da Marvel, sendo o outro Capitão América. Bom, o que já fica complicado é a própria trama em si. Pode-se dizer que seria a busca por suas memórias? Ou vencer os vilões? Quais vilões? Dos três, entre aspas. Enfim, vamos discutir pontos sobre a narrativa, a trilha sonora e um pouco de filosofia. Mas já deixa nos comentários qual dos dois filmes é o seu favorito. Um dos meus problemas com Capitã Marvel é a falta de tema do filme. Não parece que ele quer ser algo muito específico. Vamos pegar de exemplo o filme da Mulher Maravilha. O tema central do filme da Mulher Maravilha é o mal da humanidade. Por exemplo, as Amazonas vivem isoladas porque, os homens são do mal. Porém, a Diana acredita que os homens são bons, mas são controlados por Ares. E o Steve Trevor luta na guerra porque acredita que existe tanto bem quanto mal, gerando assim uma divisão dos pontos de vista: o mal, o bom e ambos. Diana é meio que guiada para mostrar que a humanidade é boa e só é controlada por Ares, o que entra em oposição à visão de sua mãe. Porém, o Steve Trevor, junto dela, mostra uma jornada onde a Diana aprende que ambas as partes estão certas. Existe tanto maldade no ser humano quanto bondade. Por existir o mal, quem é bom é que merece a ajuda. Está errado sobre eles. Eles são tudo o que você disse. Mas não são só isso. Essa jornada toda da Mulher Maravilha em questionar esses fatos de bem e mal é até filosófico. Nietzsche nos mostra em O Humano Demasiado Humano sobre a Eterna Veritas, que significa verdade eterna. Bom, Nietzsche considera isso um defeito hereditário dos filósofos por falta do sentido histórico. O filósofo tem uma visão limitada por falta desse sentido, já que o ser humano e sua capacidade cognitiva veio a ser. Logo, estão em constante evolução. Tudo veio a ser, então não existe a Eterna Veritas, e por isso temos que estar sempre evoluindo e aprendendo. Voltando para Capitã Marvel, bom, até tem um tema, não é tão claro quanto a nossa querida Mulher Maravilha, mas existe um tema. Controle. O grande inimigo do guerreiro é a emoção. Atingir seu potencial como uma mensagem bem legal de não ser o que as pessoas querem de você, e sim você abraçar a si mesmo e suas emoções para ser quem você é. O problema começa quando ele fica só no plano das ideias. O resto do filme é esquecido. Diferente da Mulher Maravilha, não existe um conflito com essa ideia. Alguém que de fato quer impedir ela de se tornar a versão dela que conflita muito diretamente esse tema. Os Skrulls, por exemplo, que eram para ser os vilões, mas não tem nenhum conflito com o tema, então digamos que isso não aprofunda a mensagem que o filme quer passar. Acaba que eles estão ali pra serem salvos. Yeah! Aí você pode pensar, mas o Nick Fury representa a ideia de ir contra o sistema, Afinal ele trabalha com ela e ela é controlada pelos Kree, então daria pra desenvolver isso, ela já não seguia exatamente as regras lá no começo do filme mesmo, então ela e o Fury estão do mesmo lado. Então chegou o momento que o Young Rogue, que falou pra ela largar as emoções, pois assim ela ficaria fodona, ele representaria a Ordem, e ela, quando se liberta dos Krees, agora poderia se opor a ele, com seu poder de ser ela mesma, emotiva e humana. E então o confronto final é ele surtando emocionalmente, e ela sequer esboçando uma emoção. Saquei, ou isso é inversão, ou eu tô ficando maluco. Você pode pensar que a Capitã Marvel ser overpower é um problema, mas não necessariamente, se for bem escrito. A Mulher Maravilha, por exemplo, ela é super forte, consegue enfrentar exércitos, lutar contra Ares, porém o que torna ela mais interessante é justamente que ela erra. Ela não consegue salvar todo mundo ou chegar a tempo, no fim a guerra acaba e ela perdeu o amor da vida dela, porque ela não podia fazer os dois. Agora a Capitã Marvel, meu amigo, ela não perde não duvida dela mesma, ela não erra e tudo vai do jeito dela até o fim. Então, qual a consequência? Como tu quer se identificar com um personagem que não tem falhas, fica difícil. As pessoas assistem histórias, se identificam e imergem na história, porque os personagens podem ter o poder o que for, mas ele é identificável. A Mulher Maravilha pode ser poderosa, mas muitas pessoas já estiveram em situações entre ter que escolher entre o certo e o que gostaríamos de fazer, momentos que temos que assumir responsabilidades. Outra super-heroína, a Batgirl,
quando ela vira oráculo e fica na cadeira de rodas, muitas pessoas têm alguma deficiência ou alguma dificuldade física ou mental, e mesmo assim você pode se identificar. Mesmo com essa dificuldade, você ainda pode fazer grandes coisas, é só não desistir, que é o que ela ensina. Agora, o personagem que nunca perde, nunca erra, parece mais de uma pessoa muito arrogante. Não que não podemos ter heróis arrogantes, mas todos eles têm falhas, mesmo que não admitam. Tony Stark, por exemplo, era arrogante e é o mais carismático dessa bodega de MCU. Agora, para encerrar, trilha sonora. Essa é até mais fácil. A Mulher Maravilha tem uma história focada e a trilha sonora capta muito bem a personagem, com uma pegada de guerreira, que ela é mesmo. Só que ela tem vários outros pontos. Agora, Capitã Marvel, me fala, tu lembra dessa trilha sonora? Pois é, os dois filmes são das nossas heroínas femininas, com mensagens interessantes. A da Capitã entraria forte no público feminino, sobre não se prender ao sistema e ser uma mulher forte, mas como mencionei, não foi muito bem desenvolvido, o que não deveria acontecer. Com uma produção cara dessa, a representatividade tá na história bem contada do Dona Marvel. Mostre as heroínas fortes que a senhora tem, assim como no nosso mundo tem. Inclusive, um tempo atrás, quando eu tava lendo Os Meninos que Enganavam Nazistas, que é uma história real de Joseph Joffo e seu irmão, eles tinham que fugir dos bigodudos, né? É uma HQ muito boa. E tem um livro também. E, cara, dá pra ver bastante o desespero que eram as viagens e toda a corrida que tinha pra fugir deles. Eu fiquei bem intrigado. Tão intrigado que eu fui pesquisar sobre uma personagem histórica, olha só, e acabei lendo um artigo que falava da Maria Kislyak, considerada uma heroína da URSS, antinazi, enfermeira, e cuidou de 43 soldados. Acabou sendo morta por enforcamento e líder de uma célula do Komsomol. Mas então, comenta aí qual filme com uma protagonista feminina forte você quer ver aqui no canal.